Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje a gente vai falar sobre aquelas siglas que aparecem lá no dosímetro e às vezes a gente não sabe nem para onde vai. LEC, LAVG, TWA, nem tá lá, mas vamos ver também. Mas antes de eu falar sobre essas siglas, eu preciso falar do fator de dobra. Então pega lá a tua NR15, tu vai abrir lá a tabela, no anexo 1 da NR15, e na tabela de ruído vai ter o seguinte, lá não vai estar escrito fator de dobra, mas a gente vai entender por ela. Vai ter lá o limite de tolerância para 85 decibéis, 8 horas. Aí se tu descer para 90 decibéis, tu vai ver que vai acontecer lá 4 horas. Se tu descer mais um pouquinho, para 95 decibéis, 2 horas. O que está acontecendo aí? Ele está dizendo que cada vez que você aumenta em 5 dB, cai pela metade o tempo de exposição. Significa que essa energia acústica está dobrando a cada 5 dB. Então, isso seria o fator de dobra estabelecido para a NR15. Mas se te pegar lá a NHO01, lá da Fundacentro, não está bem assim. Lá vai estar a tabela seguinte, 85, 8 horas. Aí tu pega 86, 87, 88, ou seja, 3 dB, 4 horas. 89, 90, 91, 2 horas. Então percebe que nesse caso ele considera que essa energia acústica dobra a cada 3 decibéis. Ok? Então essa informação a gente vai precisar mais adiante. Mas bora continuar. Agora imagine o seguinte. Você está lá fazendo a avaliação de ruído. E o que acontece durante um dia de trabalho normal? Como é que é a exposição do trabalhador ao ruído? Primeiro, ele vai estar um valor, sei lá, 90. Depois, outra hora, o ruído baixa para 87. Depois 91, 88 e assim vai. Eu não tenho um ruído único o dia todo. Há uma oscilação natural. Então, quando eu pego um decibelímetro, o que ele vai fazer? Ele vai integrar isso tudo, ele vai juntar isso tudo. Tá. Aí, bora ver o que é então o LEC. O LEC é o tal do nível equivalente. Então, essa integração equivalente ao dia todo. O dia todo, ou melhor, o tempo de exposição. Então você avaliou 4 horas, ele vai te dar o nível equivalente daquelas 4 horas. Mas considerando o fator de dobra 3. Ok? Agora quando eu falo do LAVG, LAVG nível médio. É bem similar. Então eu avaliei por 6 horas. Então essa oscilação toda por 6 horas. Ele integra tudo isso e te dá o nível médio para 6 horas com fator de dobra 5. Então percebe que há uma diferença entre o LEC e o LAVG. Mas eu também tenho o TWA. TWA, média ponderada no tempo. Isso que significa a sigla TWA. Então imagina que você avaliou 6 horas. O TWA ele não vai te dar a média das 6 horas. Ele vai sempre projetar para 8 horas. Ok? Então isso pode dar um erro, né? Porque como você projeta para 8, aquelas 2 horas que você não avaliou, ele vai considerar que não teve nada e projetar para 8. Assim como se você avalia mais do que 8, ele vai projetar sempre para 8. Então isso é o TWA. Mas eu tenho também o NEM. Quando eu estou fazendo um LTCAT, por exemplo, a ONSS pede para utilizar o NEM. E o NEM ele vai também considerar a exposição para 8. Mas vamos lá. Digamos que eu fiz uma avaliação LAVG para 6 horas. Ok? 6 horas. Quando eu faço a conversão para o NEM, o que ele vai fazer? Ele vai considerar aquelas 6 horas equivalente a 8. Tá? Então ele vai jogar para as 8 horas. Então, se eu fizer um LAVG de 8 horas, ele será igual ao NEM. Então, bora voltar para a gente entender tudo. LEC, esse nível equivalente para, considerando 3 decibéis. LAVG é o nível médio, considerando o fator de dobra de 5 decibéis. O TWA é aquele que projeta sempre para as 8 horas. E o NEM é o que vai projetar para as 8 horas, mas considerando o tempo que você avaliou. Se você avaliou 5 horas, deu 83 decibéis, quanto é que seria isso em 8 horas? Tá? Se tiver alguma dúvida, depois manda um e-mail para mim, depois eu passo o e-mail. Mas eu também falei para você que todo programa eu ia indicar o livro. E como a gente está falando sobre ruído, vou indicar um livro excelente, um pouquinho aprofundado, que é o Acústica Aplicada ao Controle do Ruído, do Silvio Bistafa, da editora Edgar Brucher. Então é um livro muito bom, é um livro, não é para quem está começando, é um pouquinho mais na frente, mas bora lá.
Absorção sonora. Aqui a gente está falando do ruído, vou falar um pouquinho sobre absorção sonora. Materiais tipicamente utilizados para absorver som são fibrosos ou porosos. Nesses materiais, a absorção se dá essencialmente pela dissipação da energia sonora por atrito, devido ao movimento das moléculas do ar no interior do material, quando da passagem da onda sonora. Então imagina o seguinte, eu tenho lá uma esponja, um material poroso, vem o ruído. E aí ele vai entrar nas entranhas desse material. Nessa batida aqui que vai haver o atrito, ele vai dissipando a energia. Um bom absorvente de som é um material que respira, ou seja, um material que permite as moléculas do ar penetrar e se movimentar em seu interior. Tecido com trama muito estreita, que não permite o ar atravessá-lo, são ineficazes, assim como aqueles que apresentam trama muito esparsa, que permitem enxergar através deles. Então, eu preciso que tenha essa abertura, uma abertura ótima. Isso, lógico, tem um estudo científico para se chegar nisso. Então, ela precisa ter espaço para poder haver a dispersão, para diminuir a energia dessa onda acústica que veio e veio batendo aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E se tem alguma dúvida, ou comenta aqui embaixo, ou você manda um e-mail para mim, para sobralj@hotmail.com. E se quer receber o Jornal Segurito mensalmente, manda um e-mail também para sobralj. Eu vou começar também a mandar alguns bônus para quem se inscreve para receber o Jornal Segurito. Então eu espero você na semana que vem. Um abraço!